Nas últimas semanas a gente veio falando sobre um tema específico, né? O tema do descanso. A gente começou falando dos ritmos de Deus, né? Os ritmos divinos. Vimos que ele, na sua graça, nos convidou para um ritmo de ser antes de fazer, né? Nos convidou à existência e até mesmo ao descanso, né? Antes de fazermos qualquer coisa, né? Um ritmo de dignidade. A gente explorou como a sociedade moderna e com a jornada 6x1, a pejotização, todos esses processos, né, que invisibilizam as formas de trabalho e desvalorizam o trabalhador, como tudo isso deformou esse design divino, gerando exaustão, uma dívida de dignidade com o trabalhador e especialmente para as mulheres, né, que são principal alvo talvez dessa dupla jornada, né, de trabalho doméstico e trabalho remunerado, né? Mas quem é o motor? Qual é o motor por trás dessa deformação, né? O que é que promove essa demonização do trabalho, né? De modo que o trabalho que era para ser algo bom, algo que Deus começa fazendo e que Deus convida o homem para participar, se torna um meio de explorar outras pessoas. Jesus nos alertou sobre uma entidade, um conceito, uma divindade concorrente que disputa o senhorio nas nossas vidas, e Jesus deu um nome para essa entidade. Ele chamou ela de Mamon, né? O Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus da vaidade de possuir. As mazelas sociais que nós testemunhamos, moradias precárias, marginalização de pessoas, falta de alimento, desatenção médica, exploração ambiental, exaustão crônica, tudo isso são sinais do governo dessa entidade, de Mamon, sobre a vida dos seres humanos, né? São marcas visíveis de uma escravidão imposta por Mamon. Não é à toa que diante do jovem, aquele jovem rico que preferiu os tesouros na terra do que ter um tesouro no reino dos céus, Jesus alertou lá em Marcos 10, 23 a 25. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo é um animal que acumula água e gordura, né? Ele bebe 100 litros de uma vez só e pode passar até 3 semanas sem ter que beber água de novo, né? Nas corcovas dele, ele também acumula uma grande quantidade de gordura, de modo que ele pode passar meses sem precisar se alimentar de novo. É por isso que o camelo atravessa desertos, atravessa longas distâncias sem depender de alimentos, sem depender de água, sem depender de ninguém. Nessa ilustração de Jesus, o camelo é o símbolo do rico, né? Daquele que ajunta, daquele que não depende de ninguém. Acontece que, para azar do rico, ele não consegue atravessar o furo de uma agulha, né? A porta do reino de Deus é estreita, tão estreita quanto o furo de uma agulha de costura. Ou seja, aquele que serve a Mamon e que acha que por isso não precisa de mais ninguém, jamais vai conseguir atravessar essa porta. Jamais vai passar pelo furo da agulha. É simplesmente impossível passar o camelo pelo furo da agulha, né? Não dá nem para imaginar essa possibilidade. Alguma técnica, né? Teria que ser uma agulha diferente, né? Muito grande para passar um camelo pelo furo da agulha. Mas, segundo as palavras de Jesus, é ainda mais impossível do que isso um rico entrar no reino de Deus. Agora, diante dessa realidade, qual é o papel da igreja? Somos chamados apenas para crer num evangelho individualista ou a agir em um mundo dominado por essa potestade opressora que é Mamon? O evangelho é a notícia de que somos livres. E por isso Jesus nos chama a uma fé que liberta, que expulsa as castas que prendem a humanidade.
A igreja é, em última análise, um agente dessa libertação, porque apresenta Jesus, a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como Jesus ensinou lá em Marcos 9, 29, um pouquinho antes desse texto que a gente leu, algumas potestades só podem ser expulsas por meio de jejum e oração. Hoje a gente vai descobrir que tipo de jejum é esse que Deus espera de nós. Um jejum capaz de confrontar Mamon e de reclamar o ritmo de uma vida plena de volta. A gente vai lá para a palavra de Deus em Isaías 58. A gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Então eu peço atenção, mas são 14 versículos, não é muito, né? Então dá pra gente ler aqui. Grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles, fingem querer estar perto de mim. Eles dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou dizer por quê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem os empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir rituais, curvam a cabeça como um junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que isso agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam o seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá ao amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá pela retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como um dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó. Eu sou o Senhor, falei. O povo de Israel estava aqui jejuando, se mostrando piedoso, seguindo rituais religiosos, né? Mas Deus não se agradava. E por quê? Porque o jejum era só uma performance externa, completamente vazia de justiça. Eles jejuavam para parecerem bons, para parecerem religiosos, e enquanto isso exploravam os trabalhadores. O texto é bem explícito, versículo 3, né? Eles exploravam os trabalhadores, brigavam e oprimiam. O profeta Isaías revela então o verdadeiro jejum que Deus espera, o jejum que tem o poder de confrontar e expulsar Mamon.
Se nós queremos expulsar essa potestade, isso só será possível com jejum. E esse é o jejum que o profeta propõe, uma ação radical de justiça social. Tá? Principalmente ali nos versos 6 e 7. Soltar as amarras da injustiça, desfazer as correias do jugo, libertar os oprimidos, acabar com toda a escravidão, e aqui dá para a gente fazer um paralelo muito claro com aquilo que a gente tem estudado, né, acerca da produtividade, da pejotização, da escala 6x1, da ausência de descanso, né? Partilhar o seu pão com o faminto, abrigar o pobre desabrigado e vestir o nu. Esse é o jejum. Você fala assim, vamos fazer jejum? Vamos, tá aqui. É isso que é fazer jejum. Isso nos lembra que a igreja é chamada para ser uma voz profética que denuncia a opressão e promove libertação em todas essas esferas. É esse tipo de jejum, uma prática concreta da justiça e da misericórdia, que serve para expulsar as castas de opressão que Jesus mencionou. A casta de Mamon, que aprisiona os seres humanos na miséria e na desigualdade. Mas o verdadeiro jejum vai além da esfera econômica e social. Ele entra na esfera da comunicação e dos relacionamentos. Você reparou que ali em Isaías 58, 9, removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Apontar o dedo e a malignidade da fala, né, na versão Almeida, são fofocas, calúnias, fake news, né? A forma como nos comunicamos também pode oprimir e destruir. Jesus diz que aquele que fala mal do seu irmão já o matou no seu coração. Olha só que coisa grave. Fala, mas eu nunca matei alguém. Sim, mas você espalhou uma notícia que matou uma pessoa. Ou você espalhou uma notícia falsa, né? No caso, uma notícia falsa que acabou com a vida de uma pessoa. Ela não morreu literalmente. Mas ela foi anulada, foi aniquilada. Outro dia mesmo eu e a Isa estávamos conversando sobre um youtuber que se matou, né? Por causa de uma história, um caso que envolveram o nome dele com um caso de pedofilia, que aparentemente não era verdade, né? Era uma falsa acusação de uma ex-namorada. E aquilo acabou com ele. Acabou completamente com ele. A mentira, a desinformação, o julgamento precipitado, a difamação, tudo isso deforma as relações, mina a dignidade alheia e perpetua a injustiça. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser o lugar da verdade. Jesus é caminho, verdade e vida. Integridade, acolhimento, uma fala que edifica e que não destrói. A verdade é parte do jejum que Deus espera. Olha que interessante. Quando praticamos esse verdadeiro jejum, que envolve tudo isso que a gente está falando aqui, as promessas de Deus são maravilhosas, prometendo reparação e restauração, ali no verso 8, né? Então a sua luz virá como amanhecer e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante à glória do Senhor, os protegerá na retaguarda. Isso demonstra que a ação de justiça não é apenas um dever, mas uma fonte de cura também. E uma cura individual e coletiva. Uma cura que serve para mim e que serve para aqueles ao meu redor. Que serve para minha casa e que serve para minha vizinhança. Que serve para minha vizinhança, serve para o meu bairro, serve para minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para o mundo. Dessa forma a gente reconstrói o tecido social que Mamon tenta desintegrar o tempo inteiro. A igreja não só denuncia o mal, mas ela ativa a cura e a restauração. É missão nossa fazer tudo isso. O verso 12 faz uma menção direta a um dos mais explícitos indicativos de mazela social. Eu vou reler esse trecho. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades,
e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Ruas, muros e casas. Quando eu entro num bairro periférico, um bairro onde as pessoas passam necessidade, eu vejo as ruas esburacadas, eu vejo muros altos com grades, com cadeados, eu vejo casas empilhadas, pequenas e sem acabamento. É uma realidade muito diferente de um bom bairro ou um bom condomínio, né? Onde você não precisa nem de muros nas casas, né? Porque todo mundo ali se confia mutuamente. Onde as ruas são super bem pavimentadas. Onde as casas são amplas, são bonitas, né? É agradável de se ver, é uma obra de arte, né? Essa é a promessa de Deus para nós. O seu povo é quem vai corrigir isso. Reconstruirão as ruas desertas de suas cidades, as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros, restauradores de ruas e casas. Seremos conhecidos como aqueles que reconstroem imóveis abandonados. Olha só, não é só o Guilherme Boulos que tem essa missão, não. A igreja tem essa missão. Que reparam muros, que restauram ruas e casas, aqueles que devolvem a dignidade aos que foram expulsos do convívio para a margem da sociedade. Nós, o povo de Deus, somos os reformadores do mundo. Quem é que está comigo nessa missão? Quem é que compra essa história? Quem é que compra esse desafio? E fala, eu tô aqui, vamos. Finalmente, Isaías nos lembra do lugar do sábado, nesse ritmo da vida sendo restaurada, né? Ali, 2 versículos finais, né? Guardem o sábado como dia santo e não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e o sustentarei com propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. O sábado, conforme a gente discutiu aqui nas partes 1 e 2 dessa série, não é um isolamento da vida, né? O descanso, né? Não necessariamente do sábado, né? Na nossa cultura, a gente assumiu o domingo, né? Como o dia do descanso, né? O domingo é o nosso sabá, né? É o nosso sábado, é o nosso dia de descanso em geral. Não é só um isolamento da vida e das atividades, mas é parte integrante de uma vida de justiça. Se nós honramos esse descanso, não buscando os nossos próprios interesses egoístas e acumuladores, né, como o camelo lá que a gente falou no início, que enche o bucho de água, enche o bucho de gordura e passa meses sem precisar de mais nada, mas usufruindo dele de uma forma que reflita os valores de Deus. O descanso verdadeiro nos impulsiona à justiça nos outros 6 dias. A promessa para quem procede dessa forma é deleite no Senhor. O descanso não é um fim em si e nem é um prêmio pela nossa produtividade, mas é um meio para sermos mais humanos, mais justos nos outros dias. É no descanso que somos restabelecidos para a luta contra Mamon, contra essa potestade que só pode ser expulsa por meio desse jejum descrito em Isaías 58. O jejum verdadeiro, a plena justiça social. Concluindo, Deus nos convida a um tipo de fé que não se limita a rituais religiosos, mas que manifesta a dignidade no trabalho e a libertação da opressão. Eu já vi muita gente tentando expulsar demônios e muitas vezes conseguindo.
mas talvez Mamon seja o mais difícil deles. Essa casta só pode ser expulsa por meio de jejum e oração. E esse jejum aqui não é só jejum de parar de comer, não. É jejum de praticar a justiça. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser essa voz profética que confronta o reinado de Mamon, que denuncia a dívida de dignidade com aqueles menos afortunados, impostos pela jornada 6x1, pela pejotização, e que demonstra, pelo seu próprio modo de vida e ação, um ritmo de vida plena, que reflete o sonho de Deus para a humanidade. Precisamos ser exemplos de quem vive em descanso e de que também defende esse direito aos demais. O descanso não é só para mim. Eu devo praticar o descanso e devo defender o direito ao descanso ao meu próximo. É esse jejum, a prática de uma fé ativa e transformadora que expulsará as castas da exaustão, da injustiça e trará cura e restauração ao nosso Brasil. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu vou trazer, como de costume, uma pergunta que é a seguinte. Diante da escravidão imposta por Mamon e do chamado de Isaías 58 a um jejum de justiça, como podemos encarar o jejum da justiça e nos tornarmos agentes de restauração na sociedade hoje? Vou repetir. Diante da escravidão imposta por Mamon e do chamado de Isaías 58, como podemos encarar o jejum da justiça e nos tornarmos agentes de restauração na sociedade hoje? Se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, pode abrir o microfone e participar. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem. E se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido